E agora, vocês vão prestar bastante atenção, que eu vou passar para vocês o procedimento de quando o televisor não está ligando. Agora que já conhecemos a fonte horizontal e os pinos de ligar o TV do micro, agora podemos fazer esse conserto. Então, entrou um televisor parado para você arrumar. O primeiro passo é testar o transistor de saída horizontal a frio, que quando esse transistor queima, o TV para. Colocando o multímetro no vezes 1, ponta preta no coletor dele, que é o meio, e a ponta vermelha nos dois terminais nas pontas. O ponteiro não pode mexer. Se o ponteiro mexer numa das pontas ou em ambas, daí você tem que tirar o transistor de saída do circuito e repetir o teste nele, só que no vezes 10K. No circuito é no vezes 1 e fora no circuito é no 10K. Se o transistor de saída estiver bom, verificamos se o fusível da fonte não está queimado, na escala de vezes 1. Muito bem. E também verificamos, fazemos uma inspeção visual, ver se não tem trilha quebrada. Ó, perceba que nessa placa tem uma região que sofreu um pouco com o calor, com o aquecimento da placa. Então nesse lugar aqui, existe uma forte tendência de dar solda fria. O flyback desse televisor já foi ressoldado, quer dizer que esse televisor já passou em outra assistência técnica, e tem algumas trilhas emendadas. Se aparentemente está tudo correndo normal, não tem nenhuma peça estourada, não tem nenhuma trilha quebrada que não tenha sido emendado, ou se os componentes visualmente estão bons, aí começamos a fazer os testes com o televisor ligado. Então, agora que o televisor não está funcionando, o primeiro passo é medir o mais B no coletor do saída horizontal, tem que dar em torno de 100 volts. Aqui está o transistor de saída horizontal, conforme eu já expliquei, o coletor é o terminal do meio, que normalmente vai ligado no pino 1 do flyback. Agora tem um detalhe, percebam que a fonte chaveada dessa TV tem uma separação dividindo os terras. Daqui para cá nós temos o terra da fonte, que você pega no negativo do capacitor biteludo de filtro, o maior capacitor do TV, aqui no caso. E daqui para lá você pega o terra geral. Você tem o terra geral, que é o mesmo terra do varicap, é o mesmo terra dessa trilha larga que passa embaixo do flyback, é o terra dos conectores do áudio e vídeo, e assim por diante. No caso desse televisor, o emissor do saída horizontal vai no terra geral, como a gente pode ver aqui a ligação dele. Ocorrem televisores em que o saída horizontal está na terra da fonte. E aí, para medir a tensão no coletor dele, você tem que usar o negativo do biteludo. Escala de 250 volts, terra geral. Eu vou medir a tensão no pino do meio do transistor, que é o coletor. Tem que dar em torno de 100 volts. E aí nós temos 105 volts. Isso quer dizer que a fonte do televisor está funcionando. Como o televisor não está ligando, o defeito dele ou é no circuito horizontal ou é no micro. Agora, se não tiver mais B no coletor do saída horizontal, daí nós vamos lá para a fonte. E o próximo passo vai ser medir a tensão nos terminais do biteludo. Se não tiver mais B no coletor do saída horizontal, o próximo passo é ver se tem tensão nos terminais do biteludo. Tem que ter em torno de 150 volts. Colocamos aqui as pontas dos terminais e nós temos 150, o que significa que do biteludo para trás, ou seja, a fonte comum, ponte retificador, o biteludo, o fusível, o fusistor de entrada estão todos bons. Se não tiver tensão no biteludo, o defeito está entre ele e o cabo de alimentação. Se não tiver tensão nos terminais do capacitor biteludo, daí você vai ter que ver se está entrando tensão na TV para testar o cabo de força. Colocamos na escala de 250 alternada e medimos a tensão aqui no cabo, em torno de 110 volts. Se tem 110 volts no cabo e não tem tensão no biteludo, o defeito pode estar no fusível, no fusistor de entrada ou na chave master, que alguns televisores têm. Uma chave liga e desliga fica na entrada da rede. Se nós não temos tensão no capacitor biteludo e tem tensão na entrada da rede, como eu falei, pode ser fusível, fusistor de entrada, vamos supor que o fusível da TV está queimado. Antes de você substituir, você deve testar os 4 diodos retificadores, escala de vezes 1. Cada diodo desse você vai medir nos dois sentidos. Conduz, não conduz, conduz,
Não, e assim por diante. Você vai fazer isso nos 4. Se você descobrir um deles queimado, ou seja, o ponteiro deflexiona nos 2 sentidos, você tem que trocar os 4. Porque quando um diodo entra em curto, ele altera todos eles. E pode ser que no futuro um outro diodo acabe entrando em curto. Então, certo é trocar os 4. Vamos supor que o fusível está aberto, mas os diodos estão bons. Agora nós vamos testar a fonte chaveada. O principal componente da fonte chaveada dessa TV é o transistor MOSFET, que às vezes entra em curto e queima o fusível. Para saber se o MOSFET está em curto, escala de vezes 1. Aqui nós temos os terminais do biteludo, capacitor biteludo. Você vai colocar a ponta vermelha no negativo dele e a ponta preta no positivo. Vermelho no negativo e preto no positivo. Observe que o ponteiro não mexe. Se o ponteiro mexer, significa que o MOSFET entrou em curto, e é por isso que a fonte queimou o fusível. No caso específico dessa TV, quando queima o MOSFET, o chaveador da fonte, tem que trocar o CI junto. Há casos em que o MOSFET e o CI oscilador estão numa peça só. E esse teste que você acabou fazendo também determina se essa peça está ou não em curto. O CI que tem dentro o MOSFET e o CI oscilador. Conforme já explicamos, quando o televisor não está funcionando, medimos primeiro o mais B no coletor de saída horizontal. Se não tiver tensão, daí nós vamos lá para o biteludo. Medir a tensão nos terminais do capacitor biteludo. Aqui nós temos 150, o que significa que a fonte comum está boa. Agora nós vamos testar a fonte chaveada. A fonte chaveada nós testamos medindo a tensão em cada diodo que sai dessa fonte. Por exemplo, aqui passa por um jumper, um diodo, e aqui nós temos a fonte, a saída de 100 volts. Então quer dizer que o mais B de 100 volts está saindo. Aqui um outro mais B, mais baixo. Percebam que é a terra geral. Aqui o mais B de 16 volts. Aqui o mais B de 12. E aqui nós temos o mais B que vai acender o filamento do tubo, 6,3. Isso quer dizer que a fonte chaveada dessa TV está funcionando. Como está saindo os mais Bs da fonte e ele não chega ao coletor de saída horizontal, então nós vamos seguir no caminho do coletor de saída de volta. Então aqui nós temos o coletor de saída, vai no pino do flyback, 100 volts, no pino 1. O pino 3 do flyback recebe o mais B, 100 volts, seguindo a trilha. Nós temos daqui para cá um resistor de 1R, de 3 watts, que é um fusistor. Aqui nós temos 100 volts, vem da fonte. E aqui, daqui para cá, é o caminho que vai até a saída de 100 volts da fonte. Então, recapitulando. Aqui sai 100 volts, passa por um jumper, 100 volts, passa por um resistor, 100. Do outro lado também tem 100 volts, entra no pino 3 do flyback e sai no pino 1 para alimentar o coletor de saída horizontal. Então nós testamos todo o caminho, desde a saída do mais B até chegar no coletor do transistor de saída horizontal. Se não tiver mais B no coletor do saída horizontal, não sai mais B da fonte chaveada, mas a fonte comum, ou seja, o biteludo tem tensão, então o defeito dessa TV deve estar na fonte chaveada. Antes da gente trabalhar na fonte chaveada, nós temos que fazer o seguinte. Dependendo do defeito que ocorre na fonte chaveada, o biteludo fica carregado durante muito tempo. Então na hora que o cara colocar a mão aqui, ele vai levar um tranco, ou colocando o multímetro na escala de X1 para testar qualquer componente, ele vai queimar a escala. Então para evitar que isso aconteça, ele vai usar um resistor de fio, desse tipo aqui, de 1K por 10 watts, e aí ele vai curto-circuitar os dois terminais do biteludo, com TV fora da tomada. Curto-circuitando. Muito bem. Você pode até pôr uma garrinha jacaré no fio, no resistor, fica mais fácil. Vamos ver se o biteludo já está descarregado. Já está. Então agora, você pode meter a mão aqui em qualquer lugar que não dá choque. Então não pode esquecer desse detalhe antes de trabalhar na fonte chaveada. Se nós temos 150 volts no capacitor biteludo e não estão saindo mais B da fonte chaveada, o defeito pode ser tanto na fonte chaveada quanto em alguma linha de mais B que entrou em curto, conforme eu já expliquei numa outra aula. Então você coloca o multímetro no vezes 1, ponta vermelha no terra, e a ponta preta você vai colocar em cada uma das saídas da fonte. Essa aqui deu resistência alta. Em todas elas a resistência tem que ficar acima de 100 ohms. Então aqui a resistência é maior que 100 ohms.
Resistência... sendo que na fonte de 100 volts o ponteiro não pode mexer. Se mexer tem curto nessa linha, e aí a fonte não oscila. Aqui um outro mais B. Esse o ponteiro deflexiona um pouco, mas percebam que a resistência é alta. E na alimentação do filamento você tem que desengatar a placa do tubo para que a resistência do filamento não interfira no teste. Prontinho. O ponteiro não deflexionou. Isso significa que as linhas de mais B estão boas. Não há nenhuma linha de mais B em curto. Então o defeito dela, se tiver tensão no biteludo e não está saindo os mais Bs da fonte chaveada, o defeito é na própria fonte chaveada. MOSFET, CI, alguma coisa ligada neles. Em se tratando de defeito na fonte chaveada, nós temos duas tensões para medir nela. Primeiro, o mais B de 150 volts no dreno do MOSFET. E a segunda é o pino de mais B do CI oscilador, que varia de uma televisão para outra. Colocamos o multímetro na escala 250, ponta preta no terra do biteludo e a ponta vermelha no dreno do MOSFET, que é o terminal do meio. 150, então o MOSFET está sendo alimentado. Agora, abaixamos para a escala de 50 porque o oscilador trabalha com tensão baixa, no mesmo terra, e aí você vai medir a tensão na trilha do CI. Em torno de 12 volts. Isso significa que tanto o MOSFET quanto o CI estão polarizados. Agora é desligar a fonte, testar os componentes a frio, trocar o CI e o MOSFET. Apesar de que daqui a pouco eu ensino para vocês como é que faz o teste a frio do MOSFET. Existem vários métodos de você saber se o CI da fonte está oscilando. Ele tem um pino que vai ligado no gate do MOSFET, onde entra a onda quadrada que vai chavear o transistor. O primeiro método, que é o mais correto, é usar o osciloscópio. Você coloca a ponta do osciloscópio aqui e vai aparecer a onda quadrada lá na tela. Porém, esse método eu não vou ensinar nesse curso de TV. Mais para frente eu vou lançar um curso em videoaula sobre o uso do osciloscópio. E daí a gente aprende a fazer esses testes. No curso de TV eu vou ensinar os outros dois métodos. Um deles consiste em você colocar o multímetro na escala de ACV10 e a ponta vermelha no output. Daí você coloca a ponta preta no terra do biteludo e a ponta vermelha no gate do MOSFET. E ali nós temos 1,5 V. Isso significa que o CI está oscilando, porque está vindo os pulsos para o gate do MOSFET. O outro método usa um multímetro digital, que a gente já vai ver como é que é feito. O segundo método que nós vamos ensinar usa um multímetro na escala de frequência, na escala de Hertz, de preferência um multímetro digital. Daí você coloca a ponta preta no terra do biteludo, do mesmo jeito, e a ponta vermelha no gate do MOSFET. E aí nós temos a frequência de oscilação da fonte, que é 111 kHz. Eu vou pedir para o meu câmera ligar o TV. Olha lá, perceba que com o televisor funcionando, a frequência da fonte diminui. Pode desligar o TV. E aí a frequência da fonte em torno de 111 kHz. Isso significa que o CI da fonte está oscilando. Ele está entregando o sinal de 111 kHz, ou uma frequência mais baixa quando está funcionando, ao gate do MOSFET. Bom, conforme já explicado, quando o televisor não está funcionando, o primeiro passo é medir o mais B no coletor do saída horizontal. No caso ali nós temos 105 volts, o que significa que a fonte do TV está boa, então o defeito é no circuito horizontal. Pode ser o transistor pré, pode ser o faz tudo, ou pode ser na área do micro, o defeito. Se não tiver mais B no coletor de saída horizontal, daí você vai ver se tem tensão no capacitor de filtro biteludo. Como temos tensão, o defeito ou está relacionado com o transistor pré, ou o CI faz tudo, ou o micro. Lembrando que é o micro que controla a alimentação do faz tudo. Então, se tivermos mais B no coletor de saída, o próximo passo é medir mais B no coletor do pré. O pré são esses três terminais, então medimos a tensão no terminal do meio. Notem que não temos tensão no coletor desse transistor pré. Como não temos tensão aqui, pode ser defeito no próprio transistor, pode ser defeito no transformador driver, pode ser defeito no resistor que alimenta o coletor do pré. Agora, se esses três componentes estiverem bons, o defeito é na área do faz tudo. Agora nós vamos testar esses três componentes. Agora vamos testar o transistor pré. Colocamos o multímetro no vezes 1. O pré são esses três terminais. Você coloca a ponta preta na base, porque ele é NPM. E a ponta vermelha nos outros dois terminais, o ponteiro tem que parar igual. Parou entre os 5 e o 10. E entre os 5 e o 10.
Entre o coletor e o emissor, o ponteiro não pode até o 0. Não deflexionou, não deflexionou. Isso significa que o transistor pré está bom. Agora o transformador driver. O transformador driver tem os 3 pinos do lado de cá, o primário, os 2 pinos do outro lado, o secundário. Nos pinos do primário, o pino do meio não está usando, ele não está ligado em nada, é só para encaixar o trafo. Colocando na escala de vezes 1, primário, medimos os 2 pinos da ponta e deu uma resistência em torno de 70 ohms. O secundário, perto do 0. Percebam que a resistência do primário é sempre maior que a do secundário. O valor exato da resistência do transformador driver depende do valor do mais B que alimenta o pré. Quanto mais alta a tensão que alimenta o coletor do pré, maior vai ser a resistência do driver. O que significa que esse transformador, você tirar de uma TV, pode não servir na outra. Precisa que o mais B do coletor do pré tenha o mesmo valor para o transformador servir. E agora o resistor que alimenta o coletor do pré. Esse resistor, no caso dessa TV, é de 2K7. Tem TV que ele é 2.400, tem TV que ele é 3.300. O valor varia de uma para outra. Colocando na escala de vezes 100. Como você sabe, o resistor você tem que testar nos 2 sentidos, porque está na placa. Num sentido deu em torno de 3K. No outro também. Como deu pouquinha coisa acima do valor dele, significa que ele está bom porque tem a tolerância, né? O resistor pode dar um pouquinho a mais do valor, não pode dar muito a mais. Isso quer dizer o seguinte, não temos mais B no coletor do pré, porém, o resistor está bom, o driver está bom e o próprio transistor está bom. Então o defeito dela deve ser na área do faz tudo. Agora tem um detalhe, em alguns televisores, e é o caso desse, a base do transistor pré vai ligado num pino do faz tudo, no pino H-out do faz tudo. Só que no caso dessa TV tem um resistor que vai do pino H-out para o mais B. E como o faz tudo não funciona, esse resistor polariza a base do pré, o pré conduz bastante, a tensão no coletor dele fica baixa. Vou mostrar para vocês. Ligando TV, na escala de DCV10, medindo a tensão, percebam, no coletor do pré não tem tensão. Agora, na base, observe que nós temos uma tensão de 0,7 volts. Essa tensão vem do resistor que vai ligado na linha de mais B. Então é normal em alguns televisores, quando a falha está no faz tudo, não termos tensão no coletor do pré. Ou a tensão fica muito baixa, que é o caso dessa. Como o televisor não está funcionando ainda, já medimos o mais B no saída horizontal, tem. O transistor pré e os componentes associados também estão bons. Agora nós vamos ver se o faz tudo está recebendo mais B. O pino de mais B desse faz tudo é o 37. Colocando na escala de 10, que o pino HVCC do faz tudo geralmente funciona com uma tensão entre 7 e 9 volts. E aqui nós temos quase 9 volts. Isso significa que o faz tudo está polarizado. Ele pode estar com defeito, porque ele está recebendo mais B e não está fornecendo sinal. Agora, esse faz tudo necessita dos pulsos de data e clock do micro para poder liberar o oscilador. Os pulsos data e clock entram nos pinos 7 e 8. São esses dois. Vamos medir a tensão nele. Essas vias dão em torno de 5 volts. É tensão contínua. Agora meu câmera vai ligar o TV e vamos ver se a tensão nas vias data e clock mudam. Olha lá, percebam. A tensão diminuiu na linha de data e na linha de clock. Desligo o TV. Isso quer dizer que quando eu mando o TV desligar, a tensão nesses 2 pinos varia. Significa que o micro está mandando data e clock pro faz tudo. E aí, no caso, o defeito pode ser no próprio CI. Existe uma outra forma de você testar o data e clock com um multímetro que tenha frequencímetro. Lógico, além do osciloscópio, que a gente vai ter um curso específico só para isso. Agora nós vamos testar as linhas data e clock que saem do micro e entram no faz tudo. Vamos usar um multímetro digital que tenha frequencímetro, medidor de frequência. Então colocamos no pino de data, dados, não tem sinal aqui. No pino de clock, também não tem. A frequência tanto do data quanto do clock fica em torno de alguns kHz. Tanto o pino de data quanto de clock tem que dar alguns kHz quando o televisor for ligado. Como o televisor está desligado, não temos frequência em nenhum dos 2 pinos. Agora, meu câmera vai ligar o TV e observem.
Olha lá, percebam, o pino de data dá em torno de 42,9 kHz, 43, por aí. Fica oscilando de 42,9 a 43,3. O pino de clock, 11,18. Isso significa que os pinos data e clock estão recebendo os pulsos do micro. Se o faz tudo não estiver ligando TV, aí a solução vai ser substituir o CI. Ou o cristal, né? O cristal da croma, que também participa do oscilador horizontal e vertical. E agora nós vamos determinar se o faz tudo está oscilando ou não. Se bem que o melhor método é usando o osciloscópio, medindo a forma de onda nos pinos H-out, na base, no coletor do pré, até chegar na base do saída horizontal. Mas como o osciloscópio a gente vai ver num outro curso, com o multímetro normal, primeiro, tem que ter mais B no coletor do pré. Nesse caso aqui deu em torno de 50 volts. O valor exato do mais B varia de uma televisão para outra. Os prés dos televisores trabalham com mais B de 5 até 100 volts. 5, 10, 15, 20, até no máximo em torno de 100 volts. Nesse aqui são 50 volts. Isso quer dizer que o pré está polarizado. Agora, colocamos o multímetro na escala de ACV 250. Tiramos a ponta vermelha do encaixe normal, colocamos no output. E agora medimos a tensão no coletor do pré. Se tiver tensão, significa que está chegando sinal no coletor do pré. Olha lá, tem 70 volts, tensão de output. Essa tensão, na verdade, é o sinal que veio do faz tudo e passou por o transistor pré. Como o ponteiro mexeu, significa que tem sinal, o que indica pra gente que o faz tudo está oscilando e o transistor pré está amplificando. Se não tiver tensão de output no coletor do pré, ou é o transistor pré com defeito, ou é o caminho dele até o faz tudo, ou é o próprio faz tudo danificado. Vou testar o micro do televisor. O micro tem o chamado pino de mais B, que esse aqui é o 42, ele tem que ter 5 volts, como é o caso. Se não tiver tensão no micro, ele não vai liberar a tensão de power e o TV não vai ligar. O pino de power desse micro é o 12. Então, medindo a tensão nele com o televisor em standby, não temos tensão. Agora, quando eu ligar o TV, a tensão aqui nesse pino terá que passar ou para 1 volt, ou para 2 volts, ou para 3 volts, ou para 5 volts. Em resumo, tem que variar a tensão. Tem TV que é 0,5, tem TV que é 0,1, tem TV que é 0,2, tem TV que é 0,3. Isso aí varia um pouco de uma televisão para outra. O importante, na hora que eu ligar a TV, aparecer tensão no pino de power. Olha lá. Tá vendo? Apareceu 2 volts. Desligando, 0. Ligando. Como a tensão no pino power está variando conforme eu ligo e desligo o TV, significa que o micro está fazendo o papel dele, que é ligar o televisor. Se a tensão não estiver variando nesse pino, significa que ou o micro está com defeito, ou é defeito no cristal do clock, ou algum componente ligado nele, podendo ser o próprio teclado com defeito.